E aí, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo e hoje veremos um momento interessante da história, que é o que vai ter como consequência a Segunda Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras, entre a Primeira Guerra Mundial até chegar na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, vamos entender os motivos para a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a maior guerra de todas. Vamos começar pela Revolução Russa. Vocês viram no conteúdo passado da Primeira Guerra Mundial que o Império Russo participou da Primeira Guerra Mundial e teve que sair em 1917 devido a problemas internos, Ou seja, a Revolução de 1917. Vamos entender o que aconteceu, na Rússia antes e há motivos para a Revolução, na verdade, Bom, o Império Russo, a Rússia, era um país feudal, praticamente feudal. A maioria dos trabalhadores viviam no campo e o povo vivia na miséria, com a fome. E a indústria era uma indústria lenta, assim como foi no Brasil, uma indústria lenta, fraca. Não era a principal economia do país. E tínhamos como modelo de governo era a monarquia, O czar Nicolau II era o imperador russo. E ele também era um imperador absolutista, ou seja, tinha o poder todinho na sua mão. Era um autoritário e considerado por muitos como um sangrento. Estou falando especialmente do início do século XX, Ali no início, entre 1900 a 1910. A Rússia era praticamente isso, um país feudal, bastante atrasado em relação aos outros países da Europa, os países vizinhos, Um país que dependia totalmente dos camponeses e esse povo era totalmente massacrado. E se não bastasse isso, a Rússia, o Império Russo, ainda entrou em guerra com o Japão em 1904 a 1905, que essa guerra ficou conhecida como a Guerra Russo-Japonesa. E, assim, o Império Russo também foi fraco na questão dos exércitos. O Império Russo não tinha um exército bem treinado, eram poucos que eram treinados. A maioria do pessoal que fazia parte do exército eram camponeses, que não tinham treinamento bélico, não tinham treinamento das armas, não sabiam as táticas de guerra. E aí você sabe, quem vai perder essa guerra é exatamente a Rússia. O Império Russo vai perder essa guerra para o Japão. Eles estão disputando um território ali na Ásia, território da Manchúria, da Coreia e um território da China. Eles estão brigando por esse território e quem acaba vencendo essa guerra é exatamente o Japão. A Rússia perde. E isso aí vai fazer com que a situação econômica da Rússia piore, a situação da miséria também ganha um destaque nessa época. O povo vai sofrer de fome, os trabalhadores vão ter péssimas condições de trabalho, já tinha antes, mas depois dessa guerra vai ter mais péssimas condições de trabalho. Isso vai gerar várias reivindicações da população e em janeiro de 1905 o pessoal vai lá manifestar em frente ao palácio do czar, Nicolau II, e o que a guarda tinha como orientação era que não deixasse ninguém chegar perto do palácio. Aí o pessoal estava reivindicando, chegaram perto do palácio e a guarda czarista fuzilou praticamente os manifestantes. Morreram 930, mais ou menos 930, os dados da época. Os dados da época dizem que morreu nessa manifestação, morreram na verdade, 930 pessoas e ficaram 333 feridos. Exatamente, não existia bala de borracha nessa época. Era bala mesmo, o pessoal empurrava bala mesmo, pronto. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. E depois desse episódio, o czar da Rússia, o Nicolau II, ficou conhecido como o Sanguinário, o Sangrento. Só que esse massacre, em 1905, teve como consequência mais e mais manifestações. Aí o Nicolau II, em outubro, lança um manifesto, onde nesse manifesto ele vai criar um parlamento russo, ou seja, para dar uma oportunidade dos mais pobres ou de outras classes ter essa participação política.
Mas essa Duma, né, que era conhecida como parlamento russo, a Duma, ela não funcionou muito, porque ainda as ordens maiores eram exatamente do czar. Foi só para abafar o caso um pouquinho, botar uma pedra em cima, mas não deu certo. Isso aí vai ter como consequência mais e mais manifestações na Rússia. Apesar dessa revolução de 1905 não dar muito certo, né? Não conseguir modificar a política e os costumes da Rússia, mas uma coisa ficou plantada ali, uma sementinha ali, de organização política dos trabalhadores. É nesse momento que os trabalhadores vão começar a se organizar na Rússia. Bom, se não bastasse toda essa miséria, a derrota na guerra russo-japonesa, a fome do povo, o atraso tecnológico industrial, a Rússia inventa de entrar na Primeira Guerra Mundial. Isso aí vocês já sabem o desfecho. A Rússia, até no primeiro momento, vai conseguir vencer algumas batalhas importantes até a entrada dos romenos na guerra. Quando os romenos entram na guerra romênia, né? Aí eles começam a massacrar os russos. Os russos eram praticamente, eu já falei anteriormente, que o exército russo era um exército atrasado, era de camponeses, não tinha treinamento militar, não tinha ótimas armas, era um exército praticamente feudal. Então, não tinha condições de participar de uma guerra. Isso aí também vai desestabilizar o poder do czar. E na Rússia, no Império, já rondava em 1916 e 17. Os questionamentos, né, foram divididos entre os operários e os burgueses. Os burgueses, tanto os operários como os burgueses, queriam a queda do czar. Porém, os operários queriam matar o czar para sair da guerra. Já os burgueses queriam trocar de líder para voltar para a guerra. Vocês estão entendendo, né? Enquanto os operários queriam matar o czar, né, para sair da guerra, da Primeira Guerra Mundial, os burgueses queriam tirar apenas o czar para voltar para a guerra, porque eles ganhariam dinheiro, né? A indústria, são os burgueses da indústria. Como eu falei anteriormente, né? Os trabalhadores, a população russa já estava se organizando politicamente e essas organizações eram através dos partidos. Um dos partidos bastante conhecido até 1905 era o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido era guiado pelo ideal socialista, mas em 1905 ele foi dividido em dois, os mencheviques e os bolcheviques. Menchevique tem um significado de minoria. Os bolcheviques têm um significado em russo, de maioria. Mencheviques, minoria, bolcheviques, maioria. Então, os mencheviques acreditavam no capitalismo e na liderança burguesa, enquanto os bolcheviques acreditavam na liderança operária e camponesa. Pronto, vocês estão vendo as diferenças, né, dos mencheviques e os bolcheviques. Ambos tinham os ideais, né, socialistas, porém tinha essa divisão de ideias que ocorreu exatamente em 1905. Aí, com os gastos da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, os mencheviques e os bolcheviques se organizam na Rússia e conseguem fazer realizar várias manifestações, exatamente em fevereiro, e esse período ficou conhecido como a Revolução de Fevereiro, que é quando, através dessas manifestações, os russos vão conseguir tirar do poder o czar, que vai abdicar o trono. Daí vai dar início a um governo provisório, liderado pelos mencheviques, e esse governo provisório vai durar pouco tempo. Esse novo governo, né, vai prometer uma Assembleia Constituinte para criar uma Constituição russa, né, uma nova Constituição, e os sovietes, que eram os operários, né, comitês de operários e soldados que foram banidos na Revolução de 1905, na tentativa da Revolução, né, eles voltaram sob liderança de Vladimir Lenin. Esse tem importância, viu? Preste atenção nesse nome, Vladimir Lenin. O Lenin tinha acabado de voltar do exílio político, ou seja, ele estava afastado, né, politicamente. Ele volta do exílio político e lança a tese de abril de 1917. Nessa tese previa 3 caminhos imediatos para a Rússia realizar ali naquele momento, que era exatamente a paz, o caminho da paz,
o caminho da terra e o caminho do pão. O que cada um quer dizer? O caminho da paz era que a Rússia deveria sair imediatamente da guerra, da Primeira Guerra Mundial. A segunda, né, que é a terra, são as políticas da reforma agrária, ou seja, cada população, cada ser humano, né, cada indivíduo vai ter um direito a um pedaço de terra para ele produzir, né? E a tese do pão, ou seja, teríamos que acabar de vez com a fome e com a miséria do povo. Essas são as teses, ou a tese de abril de Vladimir Lenin. E vocês viram anteriormente, quem estava no poder eram os mencheviques. Pronto. O país, a Rússia não tinha saído da guerra ainda, viu, gente? Depois das teses do Vladimir Lenin, em junho mais ou menos, surgiram várias manifestações na Rússia. Aliás, a Rússia, como eu falei nesse instante, não tinha saído da guerra, estava em uma ofensiva contra os alemães, mas acabou perdendo essa ofensiva. E isso aí teve como consequência que o líder menchevique, né, o Georgy Lovlov, que ele saísse do governo, é um nome russo muito estranho, que ele saísse do governo e outro primeiro-ministro iria assumir o governo. Com a saída do Georgy Lovlov do governo, quem assume é outro menchevique, que é o Alexander Kerensky. Ele assume o governo, mas os bolcheviques vão dar início aí também várias manifestações na Rússia, né? Porque eles queriam uma transformação rápida, pessoal. É rápida. Pronto, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, né, irei dar continuidade ao conteúdo da Revolução Russa. E aí, veremos no que vai dar a Revolução Russa, o que vai acontecer. Bom, tchau e até mais.